gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre livros que eu queria muito ler, mas que eu perdi a vontade ao longo do tempo. Tenho certeza que já aconteceu com vocês de vocês quererem ler muito um livro, muito mesmo. Ele estava na sua lista de leituras há muito tempo, só que o tempo foi passando e aquela vontade que você tinha, ela já não existe mais. E no final você nem quer mais ler o livro. São sobre essas histórias que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu vou comentar com vocês sobre alguns livros que eu queria muito ler, só que a vida foi acontecendo, gente. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o like, se inscreve aqui abaixo no canal, faça parte dessa comunidade e também me siga lá nas redes sociais se você ainda não me segue. Separei então 6 livros pra gente conversar hoje, livros que estavam na minha lista de leituras há muito tempo, alguns são mais recentes, outros, são mais antigos e a gente vai conversar sobre cada um deles. O primeiro livro que eu queria muito ler, mas que eu acabei desistindo, foi Confesse, da Colleen Hoover. Eu acho que esse é um dos livros menos conhecidos da autora, ou menos comentados, Mas Confesse é um dos poucos livros da Colleen que eu ainda não tinha lido, e ele é um romance que eu super me interessei. Eu lembro que quando lançou, ele foi disponibilizado no Kindle Unlimited, então muita gente leu e recomendou, e eu tinha colocado ele na minha lista de leituras. Só que o tempo foi passando e aquela vontade que eu tinha de conhecer a história, de conhecer o romance de Confesse, foi também se extinguindo. Então eu acabei não me interessando mais pela história, até porque eu vejo pouquíssimas pessoas comentando sobre Confesse. Quantos perfis você já viu aí no Instagram que falam sobre esse livro? Tenho certeza que vai ser nenhum ou bem poucos. Então eu não vejo ninguém comentando sobre ele hoje, falando que é um livro bom, que recomenda a leitura, e isso acaba meio que, desanimando mais ainda. Eu já tive muitas oportunidades de ler esse livro, como eu falei, ele estava disponível no KU, não sei se ainda está, mas ainda assim nunca achei motivo suficiente para pegar e ler, Essa vontade de ler de fato nunca aconteceu de eu pegar o livro e começar a ler. Então foi um livro que ao longo do tempo fui realmente esquecendo que ele existia e hoje eu não sinto muita vontade de ler. Provavelmente nunca lerei. Se você conhece Confesse, se você já leu, comenta aqui abaixo a sua opinião sobre essa história, se vale ou não vale a pena a leitura. Outro livro que eu queria muito ler e hoje eu acho que eu não vou ler também é Gus. Gus é um livro spin-off de Raio de Sol. Não sei se vocês conhecem Raio de Sol, mas esse é um dos livros mais incríveis que eu já li. É um drama de deixar você assim, em posição fetal, de você suspirar, de chorar, porque é uma história realmente muito impactante. É um dos meus livros favoritos da vida. Tem um personagem ali que é muito importante, que é o Gus. Ele é o melhor amigo da protagonista da história. Eles têm uma relação um tanto complicada, porque ele gosta dela, só que ela vê ele apenas como amigo. Então é uma história que quando você termina, você fica se questionando o que aconteceu com o Gus, como é que vai ser a vida dele após os acontecimentos de Raio de Sol. Eu sempre quis ler a história do Gus, Eu sempre quis saber o que de fato acontecia com ele. Será que ele teria um final feliz? Só que quando eu finalizei Raio de Sol, a autora ainda não tinha dito que ia lançar Gus. Aparentemente ia ser um livro de volume único. Então a gente nunca iria saber de fato o que aconteceu com ele. Eu acredito que depois de tantos pedidos e ela vendo que todo mundo se apegou muito à personagem, ela pensou em criar o spin-off contando a história dele, os desdobramentos ali depois dos acontecimentos de Raio de Sol. E esse livro chegou pra cá em 2023, ou foi esse ano, não lembro quando ele foi lançado. Mas ele chegou no Brasil tem pouco tempo e eu queria ler, Ele estava na minha lista de leituras. Só que eu fui pensar melhor e eu vi que eu não tô mais conectada com a história. Porque eu li Raio de Sol lá em 2019, 2018 por aí. Tem muito tempo, tem muitos anos. Então eu acho que se eu lesse hoje, eu não sentiria
a mesma emoção, as mesmas sensações que eu senti lendo Raio de Sol, se caso eu lesse Gus, porque eu acho que esse espaço de tempo entre uma história e outra acabou meio que afastando os leitores da história original. Então era um livro que eu queria muito ler, era uma história que eu já estava ansiando há muito tempo, só que o fato da autora ter demorado tanto para escrevê-la, tanto para lançá-la, fez com que essa vontade de ler, de conhecer a história de Gus, acabasse passando. E como eu sofri muito lendo Raio de Sol, eu sinceramente não quero voltar à mesma época e sofrer lendo o livro do melhor amigo dela. Por isso que eu acabei com muita dor tirando esse livro da minha lista de leituras. Mas se você leu Gus, leu Raio de Sol e quiser comentar aqui o que você achou dessa história, fique à vontade, eu vou adorar saber. É aquele tipo de livro que eu também não vejo ninguém comentando. E eu acho que é exatamente isso. O tempo dessa história se passou. Eu acho que pouquíssimas pessoas vão ler o livro se não tiverem lido Raio de Sol antes, entende? Então eu acho que esse time da autora não foi o melhor time. Ela poderia ter lançado esse livro há muito mais tempo. E eu acho que se fosse mais cedo, com certeza eu teria lido também. Império do Desejo, da Rina Kate, entrou aqui nessa lista de livros que eu desisti de ler também. Mexi aqui um pouco na iluminação para ver se não fica tão escuro, porque do nada, gente, começou a ficar super escuro, mas enfim. Voltando ao assunto da Rina Kate, né, o que eu tava falando. Eu gosto muito da Rina Kate, mas faz muito tempo que eu não leio um livro dela que eu fiquei apaixonada. O último livro que eu li dela foi Votos de Mentira, que eu não gostei tanto. Eu achei um livro sem graça, sem sal, sem sabor, sabe? Império do Desejo foi uma leitura que eu iniciei. Eu comecei ali quando foi lançado, acho que cheguei em 18% por aí, mas acabei abandonando. Fiquei pensando se voltaria ou não a tentar ler essa história, porque era um livro que já estava na minha lista há muito tempo. Toda essa série, a Empire, é uma série muito conhecida da autora, de livros standalones, então era um livro que eu já queria muito conhecer, e como essa primeira interação ali não deu muito certo, eu acabei abandonando, eu fiquei pensando, será que eu leio? Será que eu tento de novo? E no final eu decidi que eu não vou ler novamente. Por quê? Porque eu acho que não vai ser um livro que eu vou gostar. Já tô falando aí de cara. Eu li apenas 18% da história e não me convenceu. Não gostei nem da mocinha e nem do personagem principal. Esse é um romance onde a personagem tem uma queda pelo melhor amigo do pai dela. Eu acho que é alguma coisa assim. Tem um lance da questão de idade também, que é uma coisa que eu já comentei com vocês em algum outro vídeo aqui do canal, que eu não tô curtindo tanto essas grandes diferenças de idade, principalmente se a mocinha é muito nova ou próxima dos 18 anos. E essa tentativa que eu fiz de ler a história, ela realmente não me agradou, não fiquei conectada, achei chato, não foi uma história que me prendeu, que me encheu os olhos. Então eu acabei optando por não voltar a ler. Eu não sei dizer se eu também vou ler os outros livros dessa série, porque esse primeiro livro já não me chamou tanto a atenção, sabe? Eu não fiquei muito animada para ler os outros. Mas como são standalone, são volumes únicos, eu posso ler separadamente, talvez eu acabe lendo algum outro livro, mas nesse momento, Império do Desejo, eu não quero mais ler. Outro livro que eu também comecei a ler e eu percebi que talvez não seja para mim é Babel. Babel é um livro que muita gente comenta porque essa autora é bastante conhecida. Ela é a mesma autora de A Guerra da Papoula, que também era um livro de fantasia que eu sempre quis ler, só que a vida foi acontecendo, eu também não li o livro. Só que Babel eu cheguei a iniciar, eu li pouquíssimo, eu acho que eu só li 5%, porque é um livro muito grande, é dessa grossura, tá, gente? Então 5% seria tipo 30 páginas, vamos dizer? Eu acho que seria isso basicamente. E assim, pelo que eu li, mesmo sendo pouco, eu já percebi que não casou muito comigo, entende? É um livro muito denso, apesar de ser uma fantasia, ele ainda não tem muitos elementos fantásticos, pelo menos no início da história, não vi tanto isso. Então é uma história que foca mais no desenvolvimento dos personagens, na interação entre eles, porque a gente vai ver uma academia, e é um livro bem denso, sabe? Que acontece muito devagar. E eu percebi que eu realmente não tô nessa
nessa vibe, nesse clima, não é uma leitura que me instigou, apesar de quando eu tava lendo, eu tava até curtindo, sabe? Só que, como eu falei, é um livro muito grande, muito lento, muito denso, então eu percebi que não é mesmo a minha vibe. Eu quero tentar ler outro livro dessa autora, porque ela tá sendo sempre recomendada pra mim, né? Minhas amigas gostam dos livros dela, estão sempre recomendando, só que Babel definitivamente não vai ser essa leitura. Era um livro que eu tinha muita curiosidade, estava querendo muito ler, só que acabou não rolando. Então, mais um livro aí que eu, sinceramente, não vou ler também. Checkmate, da Ellie Hazelwood, minha autora favorita atual. E sim, gente, desisti de ler Checkmate. Tirando esse livro, eu li todos os livros da Ellie até o momento. Todos eu gostei, alguns eu gostei mais, né, obviamente. Mas eu sempre tive muitas experiências boas com os livros da Ellie. E Checkmate é o primeiro young adult dela. E eu acredito que também foi o primeiro livro que ela escreveu. Tanto que quando foi lançado, eu vi muitas críticas em relação à escrita, que não era muito bem desenvolvida, que parecia meio iniciante, sabe? Então, esses comentários, as pessoas falando que não é tão focado no romance assim, que é mais focado no xadrez e que a escrita não era tão boa quanto A Hipótese do Amor e os outros livros, foram me desanimando, sabe? Era um livro que eu tava super animada pra ler, que eu queria muito ler. Lançou, eu acabei meio que deixando o hype passar e agora eu não sinto mais vontade de ler, principalmente porque eu não vejo ninguém falando que é um livro incrível, que é um livro assim, gente, leiam, vocês vão amar. Como as resenhas sempre são, é bom, mas não é tudo isso, eu não sei se vale a pena o meu esforço de ler um livro que eu acho que eu vou achar mediano, entende? Então eu acho que eu tenho muitos livros no Kindle, muitas histórias incríveis para ler antes de ler Checkmate. Então nesse momento não é uma história que me chama a atenção, não é um livro que tá na minha lista de possíveis futuras leituras. Eu acho que vou deixar ele ali quietinho mesmo. Quem sabe um dia, quando quiser dar checklist em todos os livros dessa autora, aí eu acabe lendo Checkmate. Mas no momento não é um livro que me interessa muito, sabe? E você que leu essa história, o que você achou? Você acha que vale a pena sim a leitura? Deixa aqui nos comentários. O último livro dessa lista é um livro que eu confesso pra vocês que eu nem lembrava que existia, pra você ver que realmente nem vou ler mais, né? Os Noivos do Inverno é um livro de fantasia, eu acho que faz parte de uma trilogia. E ele é um livro que me chamou muita atenção quando foi lançado, porque eu achei a capa muito bonita. A sinopse também é muito interessante. Eu não sei muito bem sobre o enredo em si, mas eu acho que tem casamento de conveniência. E como vocês sabem, essa é uma trope que eu simplesmente amo, eu acho maravilhosa. Eu gosto de tudo que se desenvolve com essa trope. Então era um livro que estava na minha lista de leituras. E eu vi também muitos comentários, tanto positivos quanto negativos. Só que é aquela máxima, gente. Quanto mais você demora para ler um livro que você diz que tanto quer, menos aquela leitura se torna urgente. Então, os anos, o tempo foi se passando e eu simplesmente esqueci dessa história, eu simplesmente esqueci que esse livro existia. Foram surgindo outras fantasias, outros livros que me chamavam muito mais atenção, que eu fui passando na frente e fui lendo, e Os Noivos do Inverno foi simplesmente ficando ali esquecido no churrasco. Hoje eu não tenho mais nenhuma vontade de ler esse livro. Eu acho que essa vibe dessa história simplesmente já passou. Se eu tivesse lido quando foi lançado, eu tenho certeza que eu teria finalizado e já teria lido os outros livros, né? Porque é uma trilogia. Mas como eu não fiz isso, demorei demais, acabei que hoje eu não quero mais ler. Era um livro que eu queria muito, mas infelizmente não chama mais atenção hoje e também vejo pouquíssimas pessoas recomendando hoje. Por isso que eu acho que livros que não são tão comentados hoje em dia, eu acho que não tem o mesmo apelo, sabe? Daqueles que estão sempre sendo comentados, mesmo que se passem 2, 3 anos, as pessoas ainda continuam recomendando. E isso não acontece com essa trilogia, o que é uma pena. Mas se você também leu Os Noivos do Inverno, se você gosta dessa história, deixa aqui nos comentários
comentários a sua opinião a respeito dela. E é isso então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar aquele livro que você queria muito, muito, muito ler e hoje você não se sente mais atraída pela história, pode comentar aqui que se caso eu conhecer algum dos livros, eu tiver lido, eu posso até meio que tentar te convencer a dar uma chance extra, quem sabe. Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!